Senta que lá vem papo bom! Antes da gente apresentar nossa convidada hoje, nossa foguetinho, não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores: Animale Brasil e Animale Pátio Batel, Dior Beauty, Família Madalosso, Somavita Bem-Estar, Dr. Gustavo Holtz, da Clínica Harmo, André Bartolini, maravilhoso, PID, pulsionando o seu desenvolvimento, Dr. Vitor, da Clínica São Paulo. Dr. Vitor, desculpa, não sei falar o seu sobrenome, mas está aqui na descrição. Fran Bacelar. E é isso. Nossos apoiadores, muito obrigada por reforçar e apoiar e dar esse incentivo, né, para que a gente comece esse projeto aí do zero. Afinal de contas, investir e apoiar algo que ainda está nascendo realmente é porque acredita que isso possa virar algo realmente espetacular aí para o nosso público. Então, muito obrigado hoje e sempre por essa jornada e pela confiança que vocês depositaram na gente. Então, sem mais delongas, já que você deu a deixa, porque spoiler. Quem é daqui já sabe, quem não é também talvez já saiba, porque essa garota, ela tá explodindo, né? Ela já vem aí numa pegada boa. A nossa foguetinho, ela teve a coragem de caminhar em direção aos próprios sonhos. Por quê? Porque ela trocou o que era certo pelo incerto, mas ela apostou no que tem de mais certo dentro de nós, a capacidade de chegar aonde se quer. Então eu quero trazer para vocês hoje um bate-papo leve, descontraído, mas com muita história de superação e de decisão, com Paola Carrijo. Uhul! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Oi, pessoal de casa. Espero que o bate-papo seja muito legal. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Né? Apesar de ser um projeto que está no começo, eu acredito muito no potencial, porque eu conheço a Karina, né, já de longa data. A gente se fala muito toda semana, basicamente. Toda semana. Então, com certeza, ela por si só já é uma pessoa que agrega muito, a Lu também. Então, eu espero poder contribuir com vocês. Seja muito bem-vinda. Paola, já vamos começar. Vamos conversar. Olhando para a tua vida de maneira geral, como é que você poderia descrever o que te trouxe aqui, a esse momento? Esse momento enquanto momento de vida. Atleta, profissional dos mulher, dois. Mulher, ser humano. Eu acho que não existe algo em específico, né? Uma trajetória. A gente vive... Eu sempre falo isso muito sobre o esporte, né? Como hoje em dia eu dialogo na internet falando sobre corrida, triatlon, e as pessoas, nossa, sempre tá bem. Não, não é. Né? A nossa construção enquanto atleta é feita de altos e baixos, assim como a nossa construção enquanto pessoa. Então, eu acho que o esporte, ele é muito reflexo do que é a nossa vida. E sempre quando a gente está no baixo, é claro que a gente reclama, fala, meu Deus, por que é comigo? Mas são esses momentos que fazem a gente ter os maiores aprendizados, a gente se fortalecer, a gente conseguir encarar os momentos bons da forma como eles devem ser encarados. E também trazem essa mais disciplina, motivação para a gente buscar sempre o nosso melhor. Sim. E dentro dessa obra que foi, né, a tua jornada, essa construção, que a gente sabe que uma construção ela é feita de camadas e ela é feita tempo a tempo, porque precisa também, né, do espaço necessário para que as coisas elas realmente vão fazendo cola, né, e se solidificando. Ao que você atribui a tua jornada? Nossa, que complexa essa pergunta. A gente gosta. A gente gosta de uma cutucada, de uma pensada. Enfim, é até difícil de responder, né? Porque, de novo, não é uma coisa em específico, mas acho que uma construção mesmo. Eu me vejo hoje, seja no meu profissional, seja no meu pessoal, reflexo de uma construção de muito tempo, né? Seja questão de imersão, de autoconhecimento, de uma faculdade que, por mais que hoje eu não exerça, que é o direito, me trouxe uma base de escrita, de gostar de falar, enfim, que talvez na época da faculdade eu não soubesse que eu ia usar porque eu uso hoje. Então, tudo que a gente passa, né? Questões familiares, os nossos relacionamentos, ex-relacionamentos, tudo isso ensina pessoas que a gente conhece. Inclusive, muito legal quando eu vim para o digital, né? Comecei a trabalhar com o Instagram, enfim, eu conheci muitas pessoas. E isso, com certeza, me trouxe, né, uma base e me fez me tornar uma pessoa diferente. Mas acho que o principal, com certeza, é você fazer pequenos questionamentos diários para si mesmo. Do que você gosta, onde que você quer chegar, será que você está fazendo isso porque você quer, porque os outros estão te exigindo?
Então, certamente, acho que o autoconhecimento é algo que muda a vida de qualquer pessoa. Bacana. E você comentou que você exerceu, né? Fez ali um tempo ali de direito. Como foi pra você virar isso? Falar assim, não quero mais isso, vou focar na internet. Como é que foi também pra iniciar nesse ramo que a cada dia muda, né? Sim. Então, eu fiz faculdade de Direito. Meu pai é formado em Direito, então eu acredito que tenha me espelhado muito. Mas quando eu entrei na faculdade, eu queria muito ser advogada. Achava, nossa, tipo, uma mulher de taier e bolsa era a minha cara. Mas logo no começo da faculdade, eu já desvirtuei desse caminho da advocacia. Eu comecei a trabalhar em órgão público e comecei a estagiar no juizado especial e trabalhava com uma juíza na época. Eu falei, gostei do que ela faz, acho que eu quero ser uma magistrada também. Então, a minha ideia, desde o início da faculdade, era ser magistrada estadual. Queria ser magistrada estadual, mas pela área de família, né, que é uma matéria estadual, enfim. E aí, ao longo da faculdade, eu fui indo para caminhos que não eram o do Tribunal de Justiça, né, que seria vinculado à magistratura, mas do Ministério Público. Então, eu fui estagiária lá durante a graduação, depois eu voltei na pós-graduação, e quando eu estava formada, eu fui assessora lá por, acho que, 6 anos. Então, eu fiquei quase 10 anos no Ministério Público. Mesmo não querendo MP, mas querendo magistratura. E era um ambiente que eu gostava muito, era uma matéria que eu gostava muito de trabalhar, pessoas que eu gostava. E eu encarava aquilo como se fosse o meu futuro. Porque acho que há 10 anos, 15 anos, a gente não tinha essa dimensão que a gente tem hoje. As coisas mudaram muito, tanto, né, nessa evolução do digital, quanto acho que pós-pandemia também, que o cenário profissional mudou muito. Então, naquela época, para mim, era muito, digamos que óbvio que eu ia seguir a carreira jurídica. Só que enquanto eu trabalhava no Ministério Público, começaram a surgir oportunidades de migrar para o digital. Fazia uma consultoria na época com uma pessoa que tinha muitas meninas que já trabalhavam, como que era o nome? Snapchat. Com o Snapchat, depois veio o Instagram, né? Eu falei, pô, elas fazem um negócio legal, eu gosto de acompanhar. Eu tenho essa mesma vida, né, de certa forma, me alimento bem, treino, tenho esse viés de corrida, que até então eu não acompanhava muitas pessoas que falavam sobre corrida, então meio que me despertou isso. Pô, vou começar a apostar. Mas na época era algo muito embrionário, diferente do que é hoje as pessoas começando com o digital, que já é mais estratégico, né? Mas eu comecei a dialogar, meio que para ajudar as pessoas, mas sem o objetivo de se tornar o meu trabalho. E as coisas foram acontecendo, de novo, me conectei, né, com pessoas, surgiram novos projetos, e depois de alguns anos, acho que 3 anos talvez, eu comecei a fazer um acompanhamento financeiro e ele falou, quanto que você ganha? Eu coloquei, né, meu salário no Ministério Público e tinham pequenos projetos que a gente fazia, assim. Ele, essa renda é recorrente? Falei, não. Ele, mas você acabou de falar que teve aqui janeiro, fevereiro e março, deu... Pois é. Daí aquilo meio que me despertou do tipo, pode existir a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. E eu fui meio que amadurecendo nessa ideia. E eu cheguei pros meus pais um dia e falei, acho que eu vou sair do MP para trabalhar com a internet. Você tá maluca? Todo mundo quer ter o seu trabalho, você tá louca? Devo tá louca mesmo. Mas enfim, acho que eles também não entendiam na época, né? Hoje eles entendem a dimensão, mas foi algo que acho que criou dentro de mim ali um objetivo, né? E uma vontade. Aí eu tive pé no chão e meio que prospectei um período que eu pudesse realmente pedir minha exoneração e sair. Até porque eu tinha um cargo comissionado, então, de novo, eu não queria trabalhar no Ministério Público e eu não tinha um cargo concursado, então era uma outra realidade. E eu pensava, bom, tô com, sei lá, agora eu já até perdi as contas, uns 30 e poucos anos, é a idade que eu tenho, não tenho filhos, né, não tem ninguém dependente financeiramente de mim, é a idade que eu tenho para arriscar. Daqui um tempo eu prefiro olhar para trás, né, e falar, pô, eu arrisquei e não deu certo, tive que voltar pro direito, ou ficar, putz, e aí? E se eu tivesse arriscado? Então eu preferi, de fato, arriscar. Porque a minha perda, digamos assim, era voltar para a minha faculdade, né? Para trabalhar com aquilo que eu já era formada. Então não era nada desesperador. Só que quando eu pedi minha exoneração, foram 3 semanas antes da pandemia. A gente não sabia, né? Que vinha a pandemia como ela veio. A gente não acreditava que ela ia chegar aqui daquele jeito. E aí foi um pouco desesperador. Porque como eu trabalho com corrida, enfim, tinha muitos eventos de corrida, tudo foi cancelado. Todos os parceiros que eu tinha até então falaram, olha, a gente vai ter que suspender o pagamento do contrato, porque a gente não sabe como que vai ser.
E parceria é parceria, né? Você tem que estar no bom, você tem que estar no ruim. Sim. Ou não, tudo bem, eu entendo. Mas é um momento muito delicado, né? E aí também, sobre o que falar na internet enquanto estava no início da pandemia, as pessoas corriam de máscara, saio de casa, não saio de casa, saio de máscara, saio sem máscara. Era muito difícil, porque qualquer coisa que você fizesse vinha um julgamento, assim, absurdo. Mas, enfim, né? Sobrevivemos, graças a Deus, a esse período. Acho que desde o ano passado as coisas meio que voltaram à normalidade e, certamente, eu já sou muito grata por ter feito essa escolha. Claro que envolveu dificuldades, julgamentos, auto-julgamentos, mas o fato de me trazer liberdade de agenda, poder trabalhar de qualquer lugar, tem muito mais a ver comigo do que hoje ser uma juíza dentro de um fórum. Então, é uma coisa que eu não me imagino mais fazendo. Eu costumo dizer, desculpa, eu costumo dizer que eu sou neta da Revolução Industrial, né? Então, meus avós viveram isso, né? Meus pais pegaram o pós mais imediato e eu peguei a coisa já mais na performance, ali, mais na produtividade. Então, quando a gente vive uma realidade como essa, que foi pegar algo já com método, operacionalizado, meio que já organizado, mas também com regras muito bem estruturadas, fica quase fácil, né, de prever o que vai ser a nossa vida. Então, eu vou estudar, ou eu vou me casar e desenvolver uma profissão e me ater ali com todas essas coisas, ou eu vou desenvolver uma profissão e vou trabalhar nessa profissão que pode ser através de um concurso, ou pode ser alguma profissão mais clássica da minha época, né? Que era direito, medicina, engenharia, que eram os que estavam mais em pauta. Bom, se então nós vivemos esse finalzinho de Revolução Industrial, a gente então atravessa hoje a Revolução Tecnológica, que foi acelerada pelo Covid, né? E é muito interessante quando a gente olha para a linha do tempo, a gente vê que toda vez que existe uma revolução que muda a maneira social de viver, tem uma doença muito séria, aí uma peste muito séria no meio, que eu acho que também vem para marcar. Sim. E realmente dar um susto, né? Eu digo assim, um susto porque você precisa parar para pensar e olhar para a tua vida. Como que foi para você, Paola, sair desse lugar certo, previsível, em que você já tinha uma visão geral da tua vida, até por conta muito da referência que você tem do teu pai, dele vir do direito, a tua mãe, né, vir de profissão de bancária. Sim. Então, são profissões muito estruturadas, muito previsíveis, muito seguras. Muito dentro da ilusão da segurança, que são valores caros, né, emoções Sim. caras que os nossos pais prezavam muito. Como que você conseguiu tirar a visão geral da tua vida, de assim, aqui eu ia seguir uma carreira que ela ia acontecer em tal momento, de tal maneira, me dar tal retorno com tal pessoa em tal lugar, para ir para um lugar de aqui eu vou colocar isso, 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 e eu não sei o que volta? É ilusório achar que eu não consegui. Acho que até hoje eu administro. Você sabe muito bem disso. Porque, de fato, é uma construção desde criança, né? Vi meus pais com essa estabilidade e com essa outra mentalidade que a gente não vive hoje. Eu quero escolher o que eu gosto, eu vou trabalhar com o que eu gosto. A geração hoje em dia é assim. E na época, não. Eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar minha casa, eu preciso comprar um apartamento, minha família precisa sobreviver. Então, era uma outra realidade. Então, acho que essa crença que já vem desde criança é muito difícil você quebrá-la. E essa segurança, eu realmente sempre fui muito apegada. A segurança, a estabilidade, planejamento. Não, preciso saber o que eu vou fazer amanhã, das 5 da manhã às 7 da noite. Saiu uma coisa do lugar, eu já espanava. Então, talvez essa mudança de profissão tenha me trazido um aprendizado pessoal muito grande. Porque eu precisei me adequar e eu ainda continuo tendo que me adequar. E às vezes coisas que me irritam, assim, me tiram do sério, eu falo, calma, tá tudo bem. Não tem problema que atrasou 15 minutos, que eu preciso mudar o horário. Tá tudo certo, eu não tenho mais que bater ponto. Porque antes era muito, acho que causava um estresse muito grande, né? Você tinha que chegar exatamente no horário. Quando eles implementaram o ponto no biométrico no Ministério Público, se ficava 5 minutos diferente do horário, já ficava vermelho. E o vermelho na planilha já me dava uma palpitação. Então, às vezes, meu Deus, estava no trânsito, tipo, quase batia o carro de tão agoniado que você ficava para chegar lá exatamente no horário. Então, você quebrar isso, né, que todo ano, há muitos anos, né, todos os dias você tá vivendo meio que esse estresse, tem que ser planejado no horário. E você ter essa disrupção, você, nossa,
calma, Olha que interessante, respira. né? Disrupção. É como se você estivesse realmente indo para um lugar errado. É. Né? E refazer todos os teus conceitos e tudo, Sim. toda a tua educação Exato. sobre social. Como é que você faz para você administrar o começo, meio e o fim da tua dedicação profissional? Porque você não é só profissional. Sim. Né? Você também é mulher, filha, irmã e tantos outros atributos. Exato. Como que você consegue organizar para que você não entre numa fadiga, num burnout, algo assim? Eu acho que eu tive fases. Hoje em dia, talvez eu consiga conduzir melhor, porque eu me organizo melhor de acordo, por exemplo, treinos são fundamentais para mim. Ai, mas meu Deus, você treina muito. Sim, mas de certa forma o treino faz parte do meu trabalho. Né? O meu conteúdo é sobre os meus treinos, as minhas provas, a minha dedicação refletem, né, no meu trabalho. Então é claro que hoje eu lido de acordo com a circunstância que eu vivo. Diferente era quando o meu foco profissional era o Ministério Público. Então, os meus treinos se amoldavam ali como dava. Hoje eu tenho essa flexibilidade de, se eu quiser fazer uma aula de natação às 3 da tarde, eu consigo. Nossa, mas você não faz nada? Não, eu faço a minha agenda de acordo com isso. Não é que eu não estou deixando de trabalhar, deixando de atender um cliente ou uma marca que eu preciso entregar algum conteúdo. Eu me organizo. Dando um exemplo de hoje. Acordei 5 e pouco, fui correr, fiz fortalecimento, tinha que fazer a produção para 2 marcas, fiz pela manhã, deixei de nadar, porque preferi entregar isso pela manhã. Aí depois a gente já veio gravar o podcast, então organizei o meu dia considerando o horário de podcast, que era uma coisa em específico, e a maquiagem, né, o André, maravilhoso, que também estava marcado com um horário fixo. Então, a partir daí, eu posso ter essa flexibilidade de, opa, tenho 3 horas pela manhã, então tá, então esse dia eu tenho que acordar um pouco mais cedo, ou consigo dar uma descansada um pouco mais tarde. Consigo sentar aqui e tomar um café da manhã? Não consigo, vamos deixar o café da manhã pronto. Então, é claro que tem esses ajustes, né? Mas, com certeza, foi uma coisa que eu tive que aprender e tive, como eu falei no começo, né? Eu tive que fases de aprendizado, porque no começo eu trabalhava o tempo inteiro. Toda hora eu sentava com o celular na mão. Hoje em dia eu saio jantar, gente, celular aqui. Eu nem gosto que pegue, eu já fico irritada. Tipo, cara, larga o celular. Você trabalha? Eu trabalho com isso, mas eu não estou mexendo no momento. Então tem que aprender a ter essas pausas, até para não surtar, estabelecer dias, sei lá, num domingo não vou encostar no meu celular. Ou vou fazer um post até meio-dia e acabou, é aquilo. Não vou postar mais nada. Porque acaba que produção de stories, por exemplo, que é uma coisa de dia a dia ali, de momento. Você fica o dia inteiro na função, se você não prestar atenção no que você está fazendo. Desde a hora que você acorda, 5 da manhã, até 8, 9 horas da noite que você vai dormir. Então, as pessoas acham que é muito fácil, mas não é. Quando muitas pessoas, vem aqui, vem fazer um vídeo junto comigo. Mas eu não sei. Pois é, mas você com certeza na hora de julgar alguém que trabalha com a internet vai falar que é fácil. Mas se você der para a pessoa, ela não vai fazer. Então, tem que aprender a administrar. Não é fácil. As pessoas hoje, elas veem as pessoas na internet trabalhando. É muito fácil, você ganha coisas. Sim, tem vários bônus. Mas e aí? É todo mundo que chega lá? É todo mundo que consegue fazer isso? É todo mundo que consegue falar, que consegue escrever, que consegue chegar num lugar e ser desenrolado, conversar com as pessoas, e fazer uma cobertura de evento, né? Tô dando exemplos do meu nicho ali de corrida. Enfim, não é. Então, a gente tem que valorizar. É uma profissão hoje em dia, a gente tem que encarar com essa realidade. Não é essa, blogueira no trabalho. Não, trabalham sim. É claro que da mesma forma que existem péssimos médicos, engenheiros, advogados, existem pessoas que não são boas comunicadoras, influenciadores, enfim. Mas tem para todos os lados. Só que quem quer entrar nesse meio precisa entender que não é fácil você se destacar. Ainda mais hoje em dia, que tem uma demanda muito grande de pessoas entrando no digital. E esse aprendizado também de saber separar o pessoal do profissional é uma questão bem delicada. Nossa, eu acho que inclusive é uma linha muito tênue, né? Porque eu já trabalhei em empresa também. E eu vejo que hoje em dia que eu tô totalmente focada, né, com o podcast e tentando entrar para esse meio digital, ao mesmo tempo que você, dentro de uma empresa, tem que cumprir as regras do que aquela empresa atribui, você tem aquele medo, então cansa mais, porque você tem que estar... eu tenho que fazer isso, não posso fazer isso, porque se meu chefe ver isso, que eu tô fazendo isso, vai me demitir. Sim. Então gera um medo 24 horas por dia.
A diferença é que no digital você faz sua própria agenda, você é mais autônoma, mas o cansaço ele é o mesmo. Só que você não tem mais medo. Então, você também tem que estar ali atuando, digamos assim, Sim. né? Tô num dia ruim, mas eu tenho que entregar isso. Mas eu vou te falar uma coisa. O medo, ele é maior do que quando você trabalha numa empresa. Porque quando você tem um chefe, você conhece o teu chefe. Quando você dialoga com muitas pessoas que você não sabe nem quem são, se você fala uma coisinha errada, as pessoas já veem sem dó e piedade. Eu já falei, tiveram 2 situações assim que eu falei um negócio e as pessoas entenderam, cara, não tinha nada a ver com o que ela tinha entendido. Só que veio me xingar, assim, de uma forma muito escancarada, falando que eu era preconceituosa. Eu falei, gente, mas eu não falei isso. O preconceituoso é você que tá entendendo dessa forma. Que era até referência a um bairro aqui de Curitiba, enfim, né? Não vou nem falar pra não causar polêmica. Não, pelo amor de Mas Deus. realmente não era uma coisa que eu até levei um susto a hora que eu li. Então, esse tipo de coisa dá uma assustada. As pessoas, elas não têm filtro pra te mandar um direct te xingando, ou pra te mandar um direct mal educado, comentar uma coisa na tua foto indelicada. Elas não têm esse filtro. Então, realmente é difícil você lidar, né, com centenas, milhares de pessoas que não tem rosto muitas vezes na internet. Nossa, total, essa onda do cancelamento tá cada vez pior, né? Mas eu acho que na empresa você tem medo mais de você do que pelos outros. E quando você tá no digital, você tem medo de fazer qualquer coisa. Tipo, tudo é muito minucioso, tem que estar super bem estratégico. Ai, mas e se eu falar isso? Não, se eu usar essa palavra... Sim. Então, tudo é muito assim... E o cansaço é você estar atuando e não poder... não, eu posso falar isso. Mas, ai, meu Deus, eu tô exausta, eu tenho que entregar. Mas eu não tô afim. Mas eu tenho que fazer isso. Essa Ai, parte... fiz uma palavra errada no story, eu tenho que refazer, que saco, Sim. entendeu? Então, é tudo muito minucioso. Então, quem fala? Hoje em dia, mas a blogueira... Faz. Né? Tenta fazer. É fácil falar dos outros, É a mesma coisa né? que falar, por exemplo... a psicologia hoje em dia é bem mais vista, mas se fosse há uns 7 anos atrás, a ignorância ela era enorme. Sim. Então eu ia falar, não, mas ser psicóloga é difícil, fazer faculdade de psicologia é muito fácil. Você só lê, é só filosofia. Vai lá e faz. Sim. Vai lá e faz. Não é tão Não, fácil lidar com a quanto mente parece. humana, meu Deus do céu. Vai pegar num cérebro pra você ver, não é Sim. tão fácil quanto parece. Então, é isso que eu acho que as pessoas hoje em dia não... Hoje em dia tá melhor, né? Mas de uns anos pra trás, assim, era muito difícil. Era muita cabeça fechada. Ninguém conseguia falar assim, meu Deus, vou abrir minha cabeça e vou olhar pra aquela pessoa como um ser humano. Todo mundo é um ser humano. Sim. E falar, nossa, não, tá realmente. Se ela tá fazendo dela... Gente feliz não incomoda, né? Começa por aí. Tá fazendo dela, deixa que faça, não importa. Pra quê? O que você vai ganhar no dia falando Exato. mal daquela pessoa? Nossa, eu preciso externar o que meu eu- posicionamento que ninguém perguntou. O que eu, da minha casa, tô irritando você da sua Exato. casa. Gente, assim, tá lá o conteúdo. É claro que você não vai agradar todo mundo. Tem pessoas que não vão... Fala, meu Deus, essa menina louca, tá falando de corrida, come tofu, o que eu quero saber disso? Vai seguir alguém de game, sei lá, o que você gostar, não precisa. Só que da mesma forma que você não precisa atacar a pessoa. Eu acompanho pessoas que ou fazem parte da minha rotina, né, da minha relação familiar, da amizade, enfim, ou que são conteúdos que eu gosto de assistir, porque são informacionais, me deixam feliz, me trazem mais motivação. Acho que você tem que ir por esse caminho, né? Às vezes você olha um conteúdo e fala, meu Deus, cara. Eu já pensei algumas vezes, falando, comentar. Não, mas pra que eu vou comentar? Tudo faz, só passa. Não quero mais ver isso, mas beleza. Exatamente. Eu acho que com isso, então, até te pergunto, como é que foi pra você no início, quando você entrou nessa era digital? Como foi pra você lidar, tanto com os haters, quanto com os fãs? E, meu Deus, muitos seguidores. Tem que mostrar como é que foi pra você assim, tá, tenho que fazer uma rotina, eu tenho que entregar isso, assado. Primeira publicidade, meu Deus. Como é que a cabeça fica? Primeiro, até fiquei curiosa. Agora eu não me lembro da primeira publicidade que eu fiz. Eu lembro dos primeiros parceiros, mas da primeira publicidade eu realmente não me Aquela lembro. paga, sabe? Que você fala, Sim. isso aqui vai, Nossa, eu vai virar. preciso E refletir. você tá com você ainda. Se essa empresa tá contigo ainda. A maior parte das empresas que eu trabalho hoje são empresas que eu trabalho, nossa, há muito tempo. A Live foi uma das primeiras, a Cafeinarme, no comecinho da cafeína, ele só tinha um sabor original, depois virou nessa potência que virou. A Dobro, eu fui até um evento deles em São Paulo, eles apresentando a linha do tempo de surgimento da empresa, mas
Comecei a trabalhar com vocês um ano depois, eu acho. Tipo, eles surgiram em 2018, acho que foi 2019. Sim. E sim, eles vieram me contar que eu fui, acho que só a terceira mais antiga. Hoje eles têm 120 influenciadores. Então, eu sempre fui muito dessa política de trabalhar com empresas a longo prazo. Claro que existem trabalhos que são feitos pontualmente, mas é muito legal você ter contato com o dono da empresa, você saber da história da empresa. Pô, a Live, já visitei diversas vezes a fábrica, conheço pessoalmente os donos, já ouvi eles contarem como que a Live surgiu, primeira loja. Então, isso é muito legal, acaba sendo muito especial, né? Do que você simplesmente pegar um briefing, que hoje é um contato de agência, vem um briefing, você faz, pô. Às vezes não tem nem espaço para você dialogar, tipo, vamos trocar aqui? Não, tem que ser assim. Tá bom, então eu vou fazer assim, mas eu acho que não vai performar bem. Então, esse tipo de trabalho eu não gosto muito de fazer, assim. Claro que não estou falando de produtos e serviços que eu não uso. São produtos e serviços que eu gosto e uso, mas às vezes a forma como a empresa quer que seja comunicada, eu gostaria de trocar, que fique bem claro. Mas é muito legal, você assim, não está trabalhar. Fechada, mas você está disponível, na Sim. verdade, né? Porque eu acho que, às vezes, a pessoa tem uma percepção da gente de inacessibilidade. Tem. E aí ela chega com essa formalidade para tentar realmente mostrar que, não, nós somos profissionais, a gente está te respeitando a tua altura, o teu tamanho dentro do que você faz. E esquecem que, talvez, por trás, exista um ser humano que quer ser ativo, que quer participar, que quer dialogar, Sim. que quer negociar, que quer, sobretudo, flexibilizar. Exato. Porque pode estar disponível a acreditar naquele projeto, né? Nós encontramos isso com os nossos apoiadores. Alguns falaram com o nosso agente, alguns falaram comigo pessoalmente. Porque aqueles que eu realmente queria muito que estivessem conosco, eu me disponibilizei a estar... Eu conversando pessoalmente, porque, afinal de contas, o podcast ele veio de um momento familiar para se tornar um projeto e a se tornar um produto, no sentido de ter cada vez mais parceiros para que a gente possa divulgar cada vez mais a possibilidade de bem-estar, de saúde mental e de superação. Quando você olha para trás e vê esses parceiros pequenininhos que foram crescendo, 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 você também consegue olhar a tua trajetória de crescimento, a tua linha do tempo? E o que você deixou para trás nisso tudo? E o que você percebeu que você foi polindo? É difícil, né? Porque fazer essa reconstrução de si próprio, talvez, né? Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. E hoje, eu acho engraçado, porque, né, falar, milhares de pessoas me acompanham. Às vezes, meu pai vai num médico e a pessoa olha, Carrijo, o que você dá pra Paola? Pai, meu Deus, você é pai da Foguetinho! E ele me conta isso, tipo, todo orgulhoso, e eu dou risada, porque pra mim ainda parece meio irreal. Eu lido, acho que, com um pouco de naturalidade, assim, sabe? Eu vejo pessoas que, sei lá, deixam o sucesso subir na cabeça. Ai, nossa, eu tenho milhares de seguidores. Pra mim é um trabalho normal. Só existem pessoas que me acompanham no digital, mas, tipo, não tem nada de... né, nossa, virou outra pessoa. Não, eu acredito que eu sou exatamente a mesma pessoa que eu era, né, 6, 7 anos atrás. A Jéssica, que é a minha massoterapeuta, por exemplo, ela me conhece desde o começo do Instagram. E ela fala, meu, você é exatamente a mesma pessoa. E eu vou continuar sendo. Claro que as nossas mudanças são mudanças de vida, comportamentais, que faz parte de todo mundo, mas não pelo fato de eu estar dentro do digital e ter pessoas que me acompanham. Então, pra mim, isso é meio natural, assim, tipo, faz parte do meu trabalho. E, claro, coisas que eu deixei pra trás, de novo, deixei pra trás o meu trabalho, algumas amizades que não fazem mais sentido, acho que uma tendência natural. De novo, não pelo fato do digital, mas por uma evolução e amadurecimento pessoal. E teve alguma vez que você já pensou em desistir? Já. O que te segurou? Ah, a gente não desiste, né? Não é uma opção? Não é. Porque, no fundo, sempre você vai acordar algum dia que você fala, cara, eu não aguento mais isso. E é aquilo que você falou, tem dia que você não tá bem. E o dia que você não tá bem, às vezes você tem que fingir que você tá. Porque tem um negócio que você precisa falar de uma marca. E você vai aparecer lá chorando, triste, com a pessoa querendo, meu Deus do céu, que agora eu fiquei mais baixo astral depois que eu vi essa menina. Não. Eu quero que as pessoas entrem nos meus stories e entrem no meu Instagram sabendo que elas vão sair de lá um pouco mais animadas, um pouco mais felizes, com vontade de treinar. É esse que é o meu estímulo, né? Mas é claro que tem dias que eu não quero fazer. Normal, acho que de todo mundo... Com todo mundo acontece isso, né? Quem fala que não, tá mentindo. Então, sim, já deu vontade de desistir por, né, várias questões. Mas, no fundo, você para e pensa, tá, eu larguei mão lá do Ministério Público. Eu não quero voltar para lá, eu não quero voltar para o direito.
Não é que eu deixei de gostar ou odeio, não, eu gosto. Mas já saiu da minha realidade. Não é um modelo de trabalho que eu gostaria de retomar hoje em dia. E o que eu faria agora? Não, seriam coisas ainda vinculadas ao digital. Pode ser que daqui a um tempo eu não fique fazendo mais posts como eu faço hoje em dia. Pode ser que não tenha muito mais a ver com corrida, com triatlon, que tenha uma outra roupagem. Mas acho que o digital é o futuro, né? É o presente e é o futuro do trabalho. Quem não está no digital está muito fora. Desculpa, ou está muito bem consolidado, posicionado, né? Sei lá, uma loja muito tradicional de Curitiba, que já tem um público que não precisa crescer. Mas eu não hoje vejo, é né? uma minoria muito pequena, né? É muito pequena. Eu não vejo pessoas que querem expandir o seu trabalho sem ter... E não tô falando de ter milhares de seguidores, tá? Tô falando de ter um mínimo de apresentação online. Isso eu digo poucas fotos, pouco conteúdo, do tipo um portfólio, pelo menos. Tá lá o arroba da pessoa. Não, ela tá aqui, ela existe, tem o endereço dela, tem a carinha dela, porque eu procuro tudo no Instagram ou na internet. Jogou lá no Google, veio o arroba, adoro restaurante, adoro ver foto de prato, entro em todos os destaques, vejo lá jogando cobertura, adoro, eu gosto desse tipo de coisa. Então, se o restaurante pode ter 100 seguidores, mas com fotos bonitas e vídeos já me conquistou, quero ir amanhã. Então, eu acho que as pessoas têm que, né, ter essa consciência de que é necessário. Que são as indicações indiretas, né? Que podemos entender. Porque se antes nós íamos a algum lugar porque alguém nos indicou e disse, eu fui e foi muito bom pela própria experiência, hoje nós buscamos se essa pessoa existe no virtual e o que está acontecendo ao redor dela. A pessoa já manda, né? Já manda uma arrobinha. Ela já manda uma arrobinha assim, tá aqui, dá uma olhadinha lá. Eu mesma, quando alguém precisa, ela já dá uma olhada no meu site. E eu recebo, né? Vim pelo site, né? Então eu já sei. Mas geralmente é porque a pessoa ela já olhou teu material virtual, né? O teu Instagram, o teu TikTok, o teu LinkedIn. Um videozinho no TikTok mostrando ali também. E ainda mais no meu caso da Luísa, que é serviço, né? A Luísa ainda formando em psicologia, que é serviço. Então a pessoa ela vai contratar para ser atendida no virtual alguém que ela não conhece, né? Então é mais delicado que se a gente vinha de um lugar operacionalizado material cartesiano, a gente está num lugar hoje mais virtual mesmo, no sentido de etéreo até. Você não consegue pegar esse serviço, né? Eu não vou abrir a porta e receber o meu paciente, cliente. Eu vou abrir a minha tela. Eu estarei lá presencialmente, no online. Eu sempre falo, né? Quando alguém me pergunta, você atende presencial? Atendo. Presencialmente no online. Porque eu estarei lá, assim como eu estaria se fosse um endereço físico, né? Paola, quando você começou, que você sai de um lugar certo, vai para um lugar incerto, começando sem a ambição de fazer aquilo se tornar... Claro, acho que quando você saiu do MP, você já saiu determinada a fazer aquilo ser o teu meio de vida, né? Sim. Como é que você entende sobre a tua jornada, os teus pontos fortes, a pessoa que você é dentro dos trabalhos de autoconhecimento que você já fez, que conquistou a credibilidade dos teus apoiadores? O que em você conquistou isso? Eu acredito que seja muito essa parte de disciplina, de uma pessoa que tem uma energia, né, boa, e da mesma forma que eu sempre tratei com muito profissionalismo as marcas com as quais eu trabalho. Né? Apesar delas estarem inseridas na minha rotina, sempre tentei entregar um trabalho que eu acho com uma qualidade legal. Uma comunicação boa, uma foto boa, um vídeo bom, uma legenda boa. Então, acho que essas coisas sempre me fizeram me aproximar das marcas e mantê-las, né, a longo prazo. E, como comentei, né, é um trabalho. Então, é só uma fotinho. Não. De novo, vamos prezar aqui pela qualidade. E assim como a ferramenta do Instagram, ela oscila e muda muito. Coisas que antes performavam muito bem, hoje já não performam. Então, tem que ser o Reels, tem que ser o gancho para atrair a atenção. Às vezes você fica até meio perdido, fala, meu Deus do céu, mas isso não é muito como eu gosto de fazer. Vou ter que me adaptar? Aí você tenta se adaptar, daí já volta, já muda de novo. Então, isso hoje é muito curioso sobre o digital. Não era na época que eu comecei. Era, de certa forma, mais fácil no início. Não tinham tantas pessoas inseridas, a atenção das pessoas não ficava tão diluída em tantas pessoas, né, que hoje postam conteúdos, enfim. Então, quem começou hoje não está nada consolidado no digital, tem um trabalho um pouco maior, sim. Porque precisa, de alguma forma, se destacar.
Como que você se sente sabendo que você é inspiração para muitas pessoas que te veem? Ai, eu acho muito legal. Eu adoro quando vem me contar alguma história. Eu até choro, já chorei várias vezes em corrida, assim, a pessoa vem chorando, eu começo a chorar junto. Porque eu acho que isso é o que vale, assim, sabe? Os dias que a gente pensa em desistir, que se questiona se realmente é bom no que tá fazendo, quando vem um feedback desse, às vezes, muitas vezes inesperado, por pessoas que vêm falar comigo pessoalmente e nunca me mandaram um direct, nunca me comentaram na minha foto. Porque existem pessoas que sempre comentam, você já sabe, ele é o nome, a cara, eu lembro. Mas uma pessoa que nunca teve nenhum contato comigo e que vem me contar uma história assim, e fala, caraca, comecei a correr por causa de você, a minha família não sei o quê, mudei minha alimentação, perdi não sei quantos quilos. Fico, nossa, que legal. E você nem massa. tem noção que existe essa pessoa, Sim. né? Pra gente que treina em lugares públicos, quantas pessoas estão nos vendo e se inspirando? Sim. Você não tem ideia. E aí a pessoa, quando ela vem e te fala, eu te vejo aqui sempre. É. Nossa, cada vez que eu penso em desistir, eu vejo você passando, eu vou mais um pouco. Sim. Né? Muito legal. Eu quero falar um pouquinho com você agora sobre as saídas que a gente faz na vida, né? Então, por exemplo, você fez a saída do CLT, ali, do lugar seguro, mas eu não sei se foi antes ou depois disso, você vai contar pra gente agora, como foi também sair da casa dos teus pais. Sair desse ninho seguro, porque Sim. você não casou. É outra regra, é outra regra que a gente também tem como herança Sim. desse lugar de regras, de um machismo estrutural, né? Que deve ser, a gente vai sair da casa da mãe para casar, ter filhos, blá, blá, blá. Veja, não é que está errado, né? Isso cada um vai fazer se aquilo lhe fizer bem, né? O mais importante é se aquilo lhe faz bem e é funcional. Mas como que foi para você sair da segurança de pais estruturados financeiramente, de um lar estruturado, porque eu conheço um pouco da tua história, sei Sim. que os teus pais eles se desdobraram para oferecer para vocês estrutura e boa educação e conforto e tudo mais, para arriscar na vida solo. Sim. Bom, a minha vida amorosa é muito curiosa. Veja, eu falei de sair da casa da mãe e do pai. Mas é que ela envolve, de certa forma, né, a parte amorosa. As pessoas até nem sabem, eu não fico batendo nessa tecla, mas quando eu conto para as pessoas, elas ficam, o quê? Meu Deus! Eu poderia ser traumatizada por conta disso, mas graças a Deus Mas não temos sou. eu na história. A Karina com certeza me ajuda, gente. Mas, quando eu saí da casa dos meus pais, eu já estava procurando apartamento um pouco antes de fazer essa transição de carreira. Enfim, eu gostaria de morar com os meus pais, mas é claro, chega uma hora que você precisa, né, criar asas, digamos assim. Então eu tava procurando apartamento, mas de novo, né, ver a pandemia. Eu lembro de estar olhando apartamentos, enfim, e aí lockdown, tudo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma mudança agora, né, olhar lugares, nem dá. Então eu acabei, de fato, ficando mais um tempo na casa dos meus pais, e quando eu saí, eu estava num relacionamento, a gente foi morar na Praia Brava, em Itajaí. Não foi bem no início da pandemia, mas foi durante a pandemia. Foi muito legal porque lá era um lugar, tipo, muita natureza, enfim. Então, para aquele momento, foi muito bacana ter morado lá. Depois eu voltei para Curitiba. Fiquei também acho que um tempo no apartamento dos meus pais em Balneário, durante a pandemia. E aí depois eu voltei para Curitiba. Ainda, acho que já estava no final ali da pandemia. Enfim, daí mudei de apartamento depois, acho que mais 2 vezes. Continuei aqui em Curitiba, daí morando sozinha. E às vezes meu pai fala, você não quer voltar pra casa? Eu falo, tá louco? Por que, né, que eu vou voltar? Eu acho que existem passos que a gente não quer dar pra trás. E hoje, nossa, tenho minha liberdade, os meus horários. Se eu quiser acordar 4 da manhã, 5 da manhã e dormir às 8, não tem ninguém pra me incomodar. Acho que isso, assim, é absurdo. Mas essa saída, ela é um rompimento. Eu não esperava, assim, minha mãe chorou, ela ficou triste, eu não esperava isso dela, Quantos né? anos você tinha? Eu tinha, acho que, uns 32. Ah, faz pouco tempo. Faz, uns 5 anos, 6 anos. Foi quando você foi para outra cidade. É. Que você poderia ter ido para casa da tua família, que tem também, né? Sim. Eles têm casa, volta e meia você tá por lá. Sim. E você lidar com esse choro da tua mãe. Né, me doeu um pouco, mas assim, acho que é um caminho natural. Acho que, né, ela entendia o momento, assim como eu entendi que era o momento. E Eu depois... poderia dizer, então, que de certa forma você cumpriu com o protocolo de sair de casa para um relacionamento. Sim. De certa forma, sim. É. Né? Não foi que, eu quero ter uma casa sozinha e foi sozinha. Né, Você estava numa relação estável. Tava, depois que, né, E quando daí acabou... foi tomando outros Sim. rumos, né?
Muito legal. E hoje, quando você pensa em voltar, claro, não é uma opção. E quando você pensa em continuar, você pensa nessa formação de família, nessa estrutura, como que você enxerga esse núcleo daqui para frente nesse momento social? Então, isso talvez seja uma dor que eu tenha, né? Essa questão familiar, assim. A minha mãe sempre fala, né? Como você comentou, ela é bancária, então ela é muito apegada. Ai, tem que comprar um imóvel. Ela adora me falar que eu preciso comprar um imóvel. Eu falo, mãe, minha realidade hoje, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é a minha liberdade. Então, se amanhã aparecer uma oportunidade na Austrália, eu vou. Não tem uma coisa que me prenda, que nós... E se eu comprar um apartamento, eu vou querer mobiliar do jeito que eu quero, vou querer morar, não vou querer me desligar dele, assim. Claro que eu quero ter uma coisa mais estruturada minha, com a minha cara. Mas acho que quando eu tiver uma realidade, né, um casamento, filhos, enfim, uma coisa mais sólida. E eu até tem um post que eu vou fazer, tá pronto já. Mas acho que as mulheres vão se identificar muito com isso, né? Mulheres de mais de 30 anos que têm essa cobrança. E por mais que a gente tenha essa cobrança, a gente tem também uma autocobrança. E é uma coisa que está intrínseca, não adianta. E o reloginho biológico também, ele vem apitando. E a maternidade é uma coisa que eu sempre quis. E quando eu tinha 20 e poucos anos, na minha cabeça, quando eu tivesse 30 e poucos, eu já estaria concursada, né, sendo juíza, morando numa comarca pequena, mas com filhos, casada, enfim, realidade que não é a minha hoje. Então, eu não gosto de ficar pensando que não aconteceu isso. Simplesmente não era para ter acontecido. E eu tenho que focar e fazer, né, as coisas que estão acontecendo no momento e aquelas oportunidades que foram surgindo e que não existiriam caso esse modelo previamente imposto pela sociedade existisse. Porque a gente vive exatamente essa transição, né? Entre uma era e outra, em que a gente vem de coisas muito certas, Sim. de fórmulas de viver, para um momento social em que não dá para ter nenhuma teoria a não ser de que tudo está mudando. Né? Então, acho que os nossos filhos, não os meus, no caso os seus, né? Porque as minhas já estão aqui, ó. eu enfrentei algo parecido com você, contrário. Porque eu tive filha cedo. Então, mais da metade da minha vida eu tenho filhas. Eu sempre tive certeza que eu seria mãe de 2 meninas, antes dos 30 anos. E isso aconteceu sem planejar. Eu tive a certeza e ao longo da minha vida foi se desdobrando nisso. Mas eu enfrentei o contrário no sentido, nossa, como você começou cedo. O que para mim é completamente contrário ao que eu penso. Porque a minha mãe, ela teve uma gestação aos 16 anos. Eu nasci, ela tinha 17. Nossa. Então, ela se viu muito maluca para dar conta de preconceitos, né, mais de 40 anos atrás, de ser mãe solo e ter que lidar com isso e tudo mais. Então, para mim, ser mãe aos 21, eu já tinha passado fazia muito tempo, né? Claro, não é fácil. Minha filha ia comigo para a universidade, aquela coisa toda. Mas hoje, quando eu olho para o meu futuro, eu olho com o futuro de assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Sim. Uma baita parceira do meu lado, né? Parceira de vida, que ela tem toda a liberdade do mundo de ir e alçar os voos dela onde ela quiser. E toda a liberdade de ficar, é sempre muito bem-vinda em qualquer uma das escolhas. Mas que me promove essa liberdade, que também para mim é extremamente importante. Então, quando você olha para a tua vida, assim, como que você lida com os preconceitos que vão aparecendo ao teu redor sobre as tuas escolhas, tanto no sentido de não estar dentro desse núcleo tradicional de ser casada, recatada do lar, né? Como trabalhar no digital, expondo muitas vezes a tua imagem, teu rosto, teu corpo, tuas escolhas de vida, teu esporte, como ter saído da casa dos pais, como que você lida com os conceitos sociais pré-estabelecidos e tão antigos, tão desatualizados, no momento que a gente tem tanta liberdade de ser, executar o ser, né? Ser quem eu sou no meu melhor, na minha melhor versão. Eu acho que a resposta até está na sua pergunta, né? É você exercitar justamente essa liberdade de ser. Você não se apegar aos conceitos previamente estabelecidos, mas você olhar para o lado bom do que você vive. E é o que eu faço. Então, tudo bem, não tenho filhos da forma como planejei, né? Há sei lá quantos anos. Mas tudo bem, o que eu tenho hoje? A liberdade de fazer o que eu quero, no horário que eu quero, viajar para onde eu quero. Então, é isso que eu vou viver. Não, acho que na vida a gente tem 2 escolhas, né? Se apegar ao que a gente não tem ou a gente valorizar o que tem. E eu costumo fazer isso, valorizar o que eu tenho. Eu acho que isso é uma das coisas que mais fazem você continuar numa constância de crescimento. Você tem realmente o poder de decisão sobre
aonde você investe a sua energia. Né? Eu que te acompanho, vejo os momentos, os desafios que você vai enfrentando no teu dia a dia. Alguns te pegam, mas muito rapidamente. Né? Eu sempre falo, chora uma semana, não mais do que isso. Eu sou boa nisso. 10 dias eu esqueço o negócio. Mulheres fortes como você pagam um preço muito alto de se viver. Mulheres fortes como eu também. Né? Eu me identifico muito e acho que a gente atrai realmente afins. Que preços você sente que você pagou por ser dona de si? Acho paga, que né? O mais difícil são relacionamentos. Relacionamentos amorosos, Sim. amizades, familiares. Porque às vezes é difícil mesmo. Acho que por essa questão estrutural, por mais que não seja consciente, às vezes no subconsciente do homem não é fácil você saber que você tem uma mulher do teu lado que é muito independente. Né? E a gente é cabeça dura, eu quero fazer acontecer, vou e faço, vai colocar uma vírgula no meu caminho, peraí. Então, eu acho que da mesma forma que talvez seja difícil dentro de um relacionamento pro homem lidar com essa situação, pra mim também é um aprendizado de saber, né, quero que você venha junto, quero que você participe, ser mais amorosa, porque eu sempre fui, muito cabeça dura, racional, não. Hoje eu já vejo, né, que eu preciso ser um pouco diferente, mais emocional, mais amorosa, às vezes, né, prezar pelo pessoal, não pelo profissional, porque, como a gente estava comentando, é muito fácil se pegar ali no trabalho e sem parar. Falar, não, agora vai ser o momento off total, estou aqui presente com você. Então, acho que tudo é um aprendizado, né, dos dois lados. Eu sei, acho que isso é muito interessante, porque tanto eu quanto a minha mãe, quanto você e outras mulheres macho, né? Mulheres machos, sim, senhor. Nossa senhora, assim. E eu, por exemplo, eu tô num relacionamento faz quase 2 anos, mas eu fui ter meu primeiro relacionamento com 20 anos. Quase 21. Eu criei um bloqueio emocional enorme, porque é justamente isso. Pro homem era muito difícil eu ser mais homem do que ele. E ele ficava assim, como assim? E eu falava assim, gente, como assim você? Como assim você não tá fazendo isso e eu tenho que fazer? Pra você, como é que foi lidar com isso? Assim, isso é uma coisa que te frustra muito? Você criou uma barreira, falou assim, não preciso de ninguém, eu sou suficiente, ou você, não, tá. Criei? Porque às vezes chega uma hora e fala assim, não... Estou salva pelo sigilo ético. A Karina... Às vezes chega uma hora e fala assim, tá, não preciso de ninguém, mas às vezes eu quero. Talvez eu tenha que baixar minha guarda. Eu acho que é isso. Acho que são momentos também, mas... Sempre pensar, eu costumo pensar no futuro, né? Por mais que não tenha acontecido maternidade, casamento, na idade que eu idealizei, mas a longo prazo é algo que eu quero. Então, será que ser tão ponta firme assim pode me trazer um benefício em alguns aspectos, mas não em outros? Então, acho que a gente tem que aprender a falar, não, vamos dar um passinho para trás aqui. Eu gosto sempre de trazer nas minhas investigações e conversas de consultório a seguinte reflexão, né? Sobre ainda é funcional esse modo de funcionar? Sim. Esse modo de agir. Então, aquela mulher, essa pessoa que você foi até agora, ela chegou até aqui. Só que daqui pra frente, ela ainda precisa ser desse jeito tão rígida consigo mesmo, né? Se cobrar tanto, levar tudo tão a ferro e fogo, tudo tão no preto e branco. Não dá para dar uma colorida nisso, não dá para dar uma leveza, uma flexibilidade, uma flexibilizada. Nós somos mais de 85% água no nosso corpo. Então, a gente também tem que se lembrar que a água contorna. Sim. A água se adapta, a água se transforma. Então, se nós olharmos para a nossa vida, a gente precisa estar pensando sempre em estar em transformação e colocar. Quando você conta a tua história, eu vejo que antes da tua ação, você teve habilidades e características natas tua que antecederam todos os teus planos e tudo aquilo que era certo por fora. O que estava por dentro era mais certo do que estava por fora. Então, tudo que você vai fazer, você procura fazer com disciplina, qualidade, né, com primor. Acho que você já vem de uma pegada de sair do perfeccionismo para um primor que é muito mais, benéfico para a tua maneira de existir, né? Vejo hoje você trazendo mais momentos de relax para a tua vida também. Dentro dessa transformação que nós vamos fazendo, e nós mulheres, acho que com o tanto de coisa que nós vamos atendendo ao longo da nossa jornada, se transformar é quase que natural para nós, né? O que você ainda sente que você precisa resgatar desse feminino que você foi guardando?
Acho que uma coisa que você comentou sobre rigidez, né? Eu sempre fui muito rígida, até controladora, perfeccionista, tudo tinha que ser. Mas eu acho que muito da questão profissional, do bater ponto, da minha construção familiar, meu pai e a mãe sempre foram, meu pai é extremamente ansioso e horário, então eu cresci nesse ambiente, né? É difícil a gente fazer essa ruptura. E talvez o meu feminino sempre foi esse lado, né, racional, pragmático, mais homem. Então eu precisei fazer esse resgate, porque inclusive eu tive um histórico, né, na minha vida, até a Karina sabe, de amenorreia por anos. Então eu precisei fazer esse trabalho de resgatar meu feminino, inclusive para conseguir resgatar minha menstruação. Que eu fiquei quase 10 anos, né? Tipo, o maior tempo, 7 anos. Aí voltou, parou. Graças a Deus, agora já faz um ano. Então, veja, foi muito tempo, né, tentando recuperar isso. E com certeza, né, essa parte do resgate feminino, da vinculação com a mãe, de você também se permitir sentir, né? Que às vezes a gente quer simplesmente bloquear. Não, eu não sinto dor, eu não fico triste, eu não me abalo, nada me abala. Não, cara, se abala assim, e deixe que abale. Então, às vezes, se permitir abraçar o travesseiro, dar uma chorada, tá tudo bem. É isso, todo mundo faz isso. E quando que virou essa chavinha pra você que você falou, acho que eu tenho que resolver algumas coisas do passado? Não vejo como uma virada de chave. Acho que é realmente uma construção, assim, pequenas coisas. Um curso, um livro, uma meditação, uma leitura, um vídeo que você assistiu, uma conversa que você teve, uma psicoterapia. Acho que são coisas complementares que, ao longo do tempo, te trazem uma mudança. Aí você olha e fala, nossa, eu consegui fazer uma evolução nesse nicho aqui da minha vida. Só para contextualizar um pouco, dizem, né, alguns teóricos que quando a gente é uma mulher mais homem, uma mulher macho, uma mulher mais masculina, nós somos uma mulher mais de ação. Sim. E nós somos uma mulher mais de ação porque nós precisamos achar maneiras de sobreviver a estímulos que ainda não eram hora de vivermos, né? Ou seja, existiram abandonos ao longo da nossa jornada. Você sente que em algum momento, ou você sentiu em algum momento abandono, principalmente por parte paterna, que possa ter impulsionado a tua capacidade de ação? A minha mãe vai me matar, mas eu acho que o abandono que eu sinto era mais dela. Apesar de hoje ver com outros olhos. Porque eu lembro de quando eu era criança, de ficar na escola esperando ela me buscar. Mas assim, ela trabalhava, ela não tinha como me buscar antes. Então eu lembro de ficar sentadinha no chão, fazendo minha lição no banco. Meu melhor amigo era um inspetor que se chamava Azeitona. Então, isso ficou na minha mente. Do tipo, cara, minha mãe me largou lá na escola. Eu era, tipo, a última pessoa a ser buscada. Mas tá, e onde estava meu pai? Exato. Daí ela me contou já, teu pai viajava muito. Porque se meu pai estivesse disponível, ele podia me buscar. Então, não, na verdade, ela que encabeçava tudo. Era ela que trabalhava fora de casa, que voltava a fazer almoço, que ia me buscar na escola. Minha irmã, na época, não existia, né? Ela nasceu quando eu tinha 11 anos, mas aí, com a minha irmã, já era uma outra realidade, né? Meu pai já era mais presente e são coisas que aí eu me lembro mais. Não tenho tantas memórias de infância. Eu já fiz até um curso de coaching, você tinha que descrever ali vivências de 0 a 5 anos, enfim. E eu ficava, meu Deus, eu não me lembro. Não me lembrava de muita coisa da minha vida, assim. Então, ficou essa memória, desculpa, mãe, eu sei que você não me abandonou, mas ficou essa parte, talvez, do abandono materno, mas que hoje eu, né, encaro, era a realidade que ela tinha e ela fez o melhor que ela podia, com certeza. Dona Sandra, na verdade, foi uma guerreirona, né? Muito, nossa. Eu lembro o nome dela porque é o nome da minha mãe, que também foi uma guerreirona. Sim. E acho que muitas dessas coisas doem pra gente. Sim. E eu até olhei pra Luísa aqui, porque eu fui dessas mulheres que botei ela integral na escola e, coitada, às vezes ficava lá... ia de van. E como você, eu também era eu era de uma empresa multinacional, então eles às vezes marcavam reunião 6 da tarde. Aí, entre deixar minha filha aqui, ela vai me perdoar, né? Ela é minha filha. Sim. E deixar a reunião que eu poderia perder o emprego, Sim. que era a válvula que me impulsionaria para um outro estilo de vida, que poderia oferecer para ela conhecimento adequado, né, uma boa estrutura e tudo mais, eu ficava na reunião e a coitada ficava lá também com o inspetor, possivelmente. E eu tacava ela nas atividades, Inspetor né? Luciano e o Domingos. Ginástica olímpica Abraço, e balé. Fica, minha filha, faça tudo, Eu né? era aquela criança que Vôlei. os pais botavam um monte de extracurricular. Sim. Não vai parar em casa, vai fazer um monte de coisa. Eu era assim. Aí agora falando ainda dessa parte tua do virtual, né?
que você sente hoje como maior cobrança no virtual? E como que você se sente em relação ao que as pessoas mesmo te cobram, sabe? Porque eu sei que você se cobra bastante e é por isso que você faz entregas tão impecáveis. Sim. Mas e o que os outros te cobram que você não tá mais afim? Talvez não sejam nem os outros. A gente acha que os outros estão cobrando. Mas te pega, né? Às vezes, puta, uma performance. Nossa, eu preciso naquela prova me destacar, senão que as pessoas vão pensar... Tá, é isso. Eu tô lá por isso. É isso que vai me dar brilho de estar numa prova? Não. Às vezes eu fico tão nervosa até... Você sabe, né? Ano passado eu fiz... Inclusive vai ter agora a prova de triatlon do SESC, que é uma das mais tradicionais aqui do Brasil. E eu quase desisti de largar a prova, porque eu não queria sair atrás na água. E eu ficava pensando, imagina o que as pessoas vão ficar falando, eu pedalando, tipo, por último, chegar por último. Gente, calma, respira. No fim das contas, fui super bem na prova. E agora também, né? Eu chegar lá, a vibe da prova é muito legal. Pra que ficar tão ansioso, tão nervoso, se você vai perder justamente o que é legal da prova, que é a vibe? Então, se você tá lá sem o propósito... Claro, você pode buscar uma performance legal, dar o seu melhor, fazer força. Um pódio, né? A gente gosta. Pegar um pódio, mas se você deixar isso tudo de lado e não se divertir, não faz sentido. Então, acho que a internet talvez tenha trazido esse lado muito de cobrança. As pessoas começam a correr e falam... Nossa, eu juro, já recebi isso. Senão eu não é nem acreditar, eu acho. Ai, Paola, eu tô correndo há, sei lá, 6 meses e eu tô muito frustrado, não peguei pódio. Oi? O quê? Você tem noção de há quanto tempo eu corro? Uns 15 anos. E assim, não é fácil pegar um pódio. Ainda mais um pódio geral. Hoje em dia tem muitas pessoas muito boas. Tem cada vez mais crescido o público feminino em corrida, enfim. Então, assim, não é do dia pra noite. As pessoas se iludem e acham que o brilho de uma prova é você pegar pódio. Não. É você estar lá se divertindo, acordando cedo, fazendo um esporte, prezando pela tua saúde, estando com pessoas que você gosta, chegando em casa com um sorriso no rosto, uma medalha e uma banana, mas é isso. Então, é isso que vale a pena. A casca da banana, né? A casca da banana, porque provavelmente já comeu lá. É. Mas as pessoas perderam um pouco. Ai, quero correr a minha primeira maratona sub-3. Cara, você tem noção do que é você fazer um sub-3? Você correu uma maratona menos de 3 horas, né? Correr uma Explicando maratona. aqui. É muito rápido, gente. Tipo, é muito difícil. Eu sou corredora, já fiz 9 maratonas, sem contar de Ironman, e eu fiz 3 e 4. E até então eu não tinha... No acaso, você nem planejou. eu não pensava em fazer sub-3. Eu queria fazer 3 e 6, porque 6 é meu número da sorte. E eu fiz 3 e 4. Naquele dia eu falei, opa, talvez dê pra treinar para um sub-3. Mas assim... Sou uma pessoa que me considero com experiência, né? Sei o que é vivenciar uma maratona, um ciclo, tem seus altos e baixos. Então, primeira experiência da vida, gente, vai se divertir. Qualquer coisa Todas vai ser elas. teu recorde pessoal. Todas elas. Qualquer hora que você cruzar a linha de chegada vai ser o teu melhor. Então, depois você se preocupa em baixar esse teu. E da onde que veio esse seu interesse de sair da corrida e ir pro triatlon? 2019. Eu não sabia pedalar. Eu tava na Tailândia com a minha prima e aí me ligaram da Band do Paraná, que eles tinham um projeto que eles já tinham feito com o Douglas Santucci, que é um repórter, e ele tinha feito para participar, acho que de um triatlon sprint. E, salvo engano, de uma maratona também. E eles estavam procurando um perfil feminino. Como eu já trabalhava com o digital, enfim, eles, você topa? Falei, cara... Meu Deus, Thaís, minha prima, vou ter que aprender a pedalar. Falei, bom, assim que eu voltar pra Curitiba, a gente marca uma reunião. Marcamos uma reunião, daí eu falei, tem um pequeno empecilho aqui, mas acho que pode ser legal pra construção da história. Eu não sei andar de bicicleta. Eles, não, você vai aprender, é muito fácil, não. Tudo bem, a gente tinha 60 dias pra fazer um sprint, que é uma prova curta de triatlon. E eu tinha que aprender a pedalar nesse meio tempo. Ia começar dia, salvo engano, 15 de outubro. 14 de outubro, por aí, pra dar certinho os 60 dias. E nada da minha bike chegar. Eu falei, gente, cadê a bike? Ai, vai chegar só semana que vem. Eu falei, pessoal, eu tenho 60 dias pra aprender a pedalar. Eles, Paola, é só colocar a sapatilha.
Deu, gente, a sapatilha, pra quem não sabe, explicando, você coloca no seu pé e engata no pedal da bike. É uma coisa para além de aprender a pedalar, muito além. Falei, gente, eu não sei pedalar uma bicicleta de cestinha. Cecizinha. Quem dirá Botar uma sapatilha? Eles, quem não sabe pedalar? Eu falei, eu não sei pedalar. Tô falando pra vocês desde o começo. Aí, cara, era eu de cabelo em pé, eles de cabelo em pé, meu treinador na época de cabelo em pé. Eu falei, nossa, ferrou. Aí, não, vamos dar um jeito. Aí o Ramon, que era meu treinador, que eu conheci, né, nessa oportunidade, a gente treinou juntos 3, 4 anos. Dele, não, vou pegar a bike da minha esposa aqui, me levou no estacionamento do Barigui, segurou no selim e foi me levando que nem criança. Eu falava, Ramon, você não vai me soltar, né? Você não vai me soltar. Dele, não. E nisso ele já tava, tipo assim. Aí que eu aprendi, morrendo de medo, tipo, desesperada, assim. Mas, enfim, foi. Aí, na prova de triatlon, não usei sapatilha, fui de tênis, porque eu já tava morrendo de medo sem sapatilha, quem dirá com sapatilha. Fiz a prova e daí gostei. Aí comecei a fazer triatlon, veio a pandemia, né? Daí deu uma mudada ali na dinâmica de treinos e provas, enfim. Mas aí começou a ser uma coisa que eu me identifiquei. E aí você foi lidar com outros medos, né? A bike me atormentou um pouco. Eu sempre falo que o esporte é a melhor metáfora da vida, porque Sim. no esporte nós percebemos o tamanho da nossa força e quanto ela vai se expandindo de acordo com a nossa decisão de eu vou até o fim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você vai vendo que você tem muito mais capacidade do que você imaginava, né? Ao longo dessa jornada do esporte, eu sei que ano passado você teve um ano um pouco mais delicado e a gente vem falando sobre os pontos que marcam as tuas lesões, né? Você se percebe expandindo no aspecto potência? Agora ou ano passado? Agora. Agora sim. Esse ano... Não sei se é uma coisa... Até conversei com o André hoje, ele falando que ano passado tinha uma energia densa e esse ano parece que tá frutífero. Eu concordo. Porque o ano passado, pra mim, foi muito difícil. Foi a lesão o ano inteiro. E como eu tinha 2 provas-alvo, que era a Maratona de Boston em abril e o Mundial de Ironman em Nice, eu meio que arrastei as lesões para conseguir fazer essas 2 provas. Fiz, mas, né, sempre, tipo, correndo com um pouco de dor. E aí, depois de início, que eu consegui dar um descanso, parar de correr um tempo, recuperar meu tornozelo, que era o que estava me incomodando por último, para conseguir agora retomar esse ano. Então, para mim, tem sido uma energia mais frutífera, assim. E quando você, às vezes, tá, assim, perdida, acontece essas coisas, né? Esses obstáculos que não é para acontecer, mas nada vem... Você busca em algum lugar alguma luz no fim do túnel, assim, pelo amor de Deus, preciso levantar, preciso sair disso, preciso melhorar isso. Quero luz, quero prosperidade, quero paz. Sim. Acho que a questão de lesão mais é de corrida mesmo, então acaba que a bike e a natação, o fortalecimento, eles acabam me ajudando, porque eu sou muito ligada ao esporte. Realmente, quando eu não posso fazer nada, é uma coisa que me tira um pouco do prumo. Mas... Só a corrida me dói, mas enfim, não adianta você ficar apegado ao fato de, não posso correr, não, mas eu posso pedalar, vamos lá. Então vamos focar em melhorar na bike, melhorar na natação. Hoje é o que eu tenho feito, mas já tiveram situações na minha vida que foram muito difíceis de lidar. Acho que a mais difícil foi quando eu peguei uma bactéria e foi assim, do nada. Eu voltei de um evento do Rio de Janeiro no domingo, na terça-feira eu tava sem conseguir botar o pé no chão, com o joelho desse tamanho. Foi um horror, assim, a gente não sabia o que era. Na quinta-feira fui internada, disseram que era bacteriano e eu fiquei uma semana em internamento. E quando eu saí era um diagnóstico inconclusivo, podia ser reumatológico, enfim, graças a Deus não. Mas foi um susto, assim, quando eu saí do hospital eu não podia fazer nada, nem yoga, então eu fiquei 40 dias, tipo, fazendo nada. Então, nesse momento, realmente foi muito difícil. É fácil falar para as pessoas, foque em estudo, em leitura, em assistir uma série, mas eu estava pirando. Então, acho que o trabalho de psicoterapia realmente é fundamental, assim, momentos que você dá uma descompensada. Sustenta, né? Porque é isso, é encontrar essa mesma reação química que o esporte traz em outras fontes, né? Porque o esporte ele é uma mistura de lazer, Sim. de alto poder, de potência, de estética, de uma série de coisas. Sim. Social, para mim, é uma rede social, né? Sim. Eu tenho, onde é meu rolê, eu falo. É o rolê. Das coisas que a gente vai acreditando na vida, né? Que certezas que você ainda tem sobre você, que você traz desde sempre? Meu Deus do céu, essas perguntas vocês têm que mandar antes pra pessoa, né? Não, é pra pegar de surpresa. Eu
acho que talvez valores que para mim sejam intrínsecos e muito importantes, né? Questão de liberdade, de seriedade no sentido de lidar, né? Não só de sentimento, mas de lidar com as coisas com seriedade, com pessoas, com relações profissionais, com relações interpessoais, honestidade. Acho que são essas questões, assim. Tem coisas que tiram a minha liberdade são coisas que realmente me impactam muito. Uma pessoa que quer tolher como eu falo, ajo, o que eu faço, é uma coisa que realmente me incomoda. Então, acho que são realmente os meus valores, assim. E daqui pra frente, quando você olha aí pra tua vida, que urgências você sente? Talvez ser mais flexível. Mas acho que essa já vem sendo uma tendência, assim. Me sinto menos rígida do que há alguns anos. Acho que saber me adaptar, né? E não pirar por ter que me adaptar. Acho que encarar com naturalidade mudanças. Que eu sempre fui muito... Não, é isso, preto no branco, não é. Tem os tons de cinza que a gente pode explorar. E tem algum conselho ou dica que você dá, ou pode dar, né? Pra quem tá entrando nesse meio do esporte, ou quem tá entrando nesse meio do digital, quer fazer transição de carreira? Amplo essa pergunta. Bom, acho que com relação ao esporte, você se colocar na posição de iniciante. Vá com calma, né? Porque às vezes as pessoas querem começar com o melhor tênis, melhor relógio, fazendo uma maratona. Não. Começa na praça da tua casa. Foi assim que eu comecei, sem relógio, sem tênis caro, desse jeito. E daí eu vi que eu gostava. A partir do momento que você vê que gosta, que você quer encarar com seriedade, você começa, né, a alçar outros voos. Questão profissional. Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Não aconselho pra ninguém, mude de vida. Não, você pode mudar. Eu acho que cada um tem a sua realidade, talvez seja mais fácil ou mais difícil. Você tem filhos, outros dependentes financeiros, rentabilidade, quais são as possibilidades que você tem? Pode ser uma pessoa hoje que ela trabalhe num lugar X, mas que ela não tem essa outro viés que eu já tinha com o digital. Então, ela vai ter que parar, pensar nas qualidades que ela tem e quais possibilidades que ela tem dentro da vida dela. Mas eu acredito que sim, sempre é possível e nunca é tarde demais. Muitas pessoas com 20 anos me perguntam se é tarde, mas com 31 eu mudei de carreira e aprendi a pedalar e faço Ironman. Então, né, foi uma grande mudança de vida. E no digital a mesma coisa. Se você vai encarar como um trabalho, encare com seriedade. É um trabalho. Não é só você mostrar a tua vida, qualquer coisa. Não, faça com qualidade. E se você está entrando agora, seja estratégico, para economizar tempo e economizar energia. Quando que você olhou para o teu negócio de maneira como empresária? Eu acho que ano passado, ano retrasado. Recente, né? Porque acredito que tem um movimento mental. De você acreditar que você é capaz de dar conta daquilo e fazer aquilo. E hoje, quando você olha para ele, você olha com metas de crescimento? Sim, sempre. E tem chego nesses lugares? Tenho. E além do compromisso de imprimir qualidade, que outras coisas você sente que são fundamentais para que o crescimento ele seja contínuo? Talvez a gente tenha que desapegar um pouco do crescimento contínuo quando se trata de ter mais seguidores, ter mais isso. Porque às vezes não é isso que vai te fazer. Tem pessoas que bombam no digital, que constroem conteúdos virais, enfim, mas elas não monetizam. Não tem marcas que apoiam, não tem conteúdos de qualidade. E aí, qual que é o teu objetivo? Eu quero ser famoso, quero que todo mundo me conheça, mas tanto faz se eu vou fechar com marcas. Tudo bem, então faça conteúdos virais, esse é o teu caminho. Agora não, eu quero prestar um serviço à comunidade de uma forma de entregar conteúdo, entregar informação, trabalhar com marcas legais, me conectar com marcas legais, preze pela qualidade, independentemente se aquilo vai ser a coisa mais compartilhada e bombástica do mundo. E, honestamente, eu não sou a pessoa que gosta de me envolver em polêmica. Se você quer ser famoso, se envolve em polêmica. Eu fujo de coisas que tragam, né, ou pessoas falando no A e B e você tendo que se justificar para os dois lados. E você administra tudo sozinho ou você tem uma equipe? Costumo administrar sozinha. Já tive pessoas que me ajudaram pontualmente em algumas coisas, mas no fim do dia eu vejo o quão importante você tá à frente. Claro que existem coisas que você pode sim delegar, mas acho que muita coisa, para não se perder no meio do caminho, ainda é de extremo valor ser você. E isso não te consome? Fazer tudo? Consome. Muito? Consome. E como é que você faz pra dar Vai equilibrar esses pratinhos todos, né? Eu acho que hoje eu
tenho uma posição, digamos, confortável com os trabalhos que eu tenho de contratos anuais, por exemplo, de marcas com as quais eu já trabalho. Sendo marcas pontuais, às vezes eu delego para alguém fazer, montar orçamentos, enfim. E eu pego o trabalho quando eu vejo que ele é extremamente relevante e legal de ser feito. Se não vale a pena... Isso é bem importante para você, né, Paula? Que faça sentido para você antes de fazer sentido para qualquer um, né? Sim. Então, as marcas que você representa são marcas que você, de fato, consome, Total. que você acredita, que você... E como que entrou aí nessa tua jornada as tuas escolhas, como, por exemplo, o vegetarianismo? O veganismo, praticamente. Eu não vou usar esse termo. Um plant-based, para não dar confusão. Eu não gosto muito de colocar esse rótulo, né? Eu já tive momentos que eu tive alimentação vegana, já tive momentos que eu tive vegetariana, e hoje eu me sinto um pouco mais à vontade para fazer as minhas escolhas de acordo com o que o meu corpo precisa. Sim. E vejo que você trafega por esse flexitarianismo, vamos dizer assim, né? Em que momento entrou isso e o que levou você a fazer essas escolhas? Durante a pandemia, eu estava em algum momento em Balneário Camboriú, sozinha, e eu estava na época muito ligada à Ayurveda, ao Kitchery, enfim. Aí comecei a cozinhar sozinha e como só era eu fazia coisas muito práticas. Então o Kitchery, para quem não sabe, é uma mistura de grãos, né? O feijão moyashi com quinoa, né? Legumes. Então eu fazia uma panelada daquilo e acabava comendo muito mingau, que foi quando a Dobro, inclusive, lançou as proteínas vegetais. E aí se passaram alguns dias e eu tava comendo só isso. Tipo, mingau com a proteína, o Kitchery, legumes, nananã. Falei, nossa... Faz uma semana que eu não como nada de proteína animal, que coisa estranha. E eu era a pessoa que consumia ovo, frango, todos os dias. E eu tava me sentindo muito bem. E daí foi aí que me deu um estalo, assim. Falei, vou tentar excluir, né, um pouco da proteína animal. Eu já não comia carne vermelha há muitos anos. E foi nessa tendência. E eu acabei me adaptando muito bem. Hoje em dia, na minha casa, eu costumo não comprar nada de origem animal. Então, é muito legumes, batata, tofu, a proteína vegetal continua, mingau, smoothie, agora tô na vibe dos smoothies. Mas eu vi que pra mim funcionou muito bem. Então, eu acho que questão alimentar é muito específico, muito individual. Tem gente que gosta de comer antes de correr, eu não gosto. Então, eu acho que é uma questão de teste. E na minha vida funcionou muito bem. E você acha que isso muda, de certa forma, a tua estética? Porque a gente sabe, né, que às vezes, dependendo do corpo, a maior ingestão de proteína animal, ela vai ter um impacto muscular maior e tudo mais, né? Como que você percebe? Pra mim não. Quanto é importante pra você a vaidade, a estética? Cara, eu tenho muita massa muscular, então é até engraçado quando eu falo pras pessoas, tipo, o meu médico, ele dá risada, meu médico, minha nutricionista, às vezes eu viajo e volto, tipo, igual, não perco... Tô correndo, treinando para um Ironman, pedalando 6 horas, correndo 30 quilômetros e eu não perco massa. Então, de fato, acho que é uma coisa genética minha que me auxilia, né? Mas acho que a ingestão proteica com plant-based também é muito possível. E você acha que é fundamental um acompanhamento? Você teve isso do princípio ou você foi sentindo? Porque você passar ali um período de uma semana com mingau e chari... Foi muito intuitivo. Né? E depois você foi buscar um conhecimento para equilibrar isso ou nunca se preocupou? Na verdade, eu acho que as pessoas que não têm a menor noção, elas devem com toda certeza procurar. Hoje em dia eu tenho acompanhamento, estou fazendo bem certinho, ainda mais períodos pré-prova. Acho que tem detalhes que fazem muita diferença. Sempre gostei muito de ler sobre o assunto. Comecei faculdade de nutrição, inclusive. Então é um assunto que eu sempre gostei. Então, eu já tenho uma base, né? Já fiz vários acompanhamentos com vários nutricionistas. Não sou totalmente sem noção. Mas eu acho muito importante, assim. A alimentação é a chave de tudo. Às vezes, as pessoas querem treinar horas por dia, mas, na verdade, bastava elas treinarem 40 minutos com intenção e se alimentarem melhor. Que faria toda a diferença. E qual o impacto emocional? Nossa, totalmente. Para mim, é muito grande. Me alimentar bem faz muita diferença, assim. Claro que eu acho que a gente tem que cuidar com o extremismo. Também já tive, né, um histórico de transtorno alimentar, ser extremamente, né, rígida nesse quesito também. Acho que pauta até para outra conversa. Mas hoje eu vejo da importância de também ter momentos mais leves, né? De você incluir uma pizza, uma tacinha de vinho. Claro que não fazer isso como rotina, mas momentos que possam te relaxar a cabeça e te tirar também da rigidez alimentar. Eu acho que tudo na vida tem que estar alinhado e equilibrado, né? Sim. É o meio termo, né? A temperança, eu gosto Sim. desse termo, assim, que é esse tempero que chega num sabor ideal, né, da vida, né? E a gente vai caminhando aí pro final. Quero deixar para você aqui um presente,
que um dos nossos apoiadores, dois dos Que nossos apoiadores, chique. disponibilizou, e um deles é de nós, do Senta, Muito obrigada. com uma cartinha. É pra eu abrir agora? Claro, por favor. Ai, que caixa linda. Não, eu falei, gente, é um baita presente, porque você usa Olha o que tem que dentro, o que tem fora, usa a caixa. Amei, já viu o que é. Você já viu o que que é? Eu já sei que você toma café logo cedo, então já vai te dar Ah, vai lembrar da gente. que lindo. Presentinho da Amei. Esmo. Gente, olha que demais. Ai, amei. Minha cara, fala sério. Não é? Ai, que tudo. Até poder fazer um filtrinho. Aham. Olha que chique, é personalizado. É. Gente, desculpa, tá? As pessoas aqui são outro nível. É, a Elas gente têm sabe, a gente coisas tem de primor. personalizadas para as pessoas. Maravilhoso, Se obrigada. quiser ler a cartinha também, fique à vontade. Eu já li, mas é pra eu ler para as Se pessoas? você quiser, fica à vontade. é com Vou você. ler, então. Tá bom. Paola, sua história de sucesso mostra e comprova que o pensamento e a intenção antecedem a ação. De movimentos despretensiosos a resultados merecidos. Que sua jornada traga sempre frutos generosos de sua força, determinação e dedicação. Ai, amei. Obrigada. E a Jor deixou também pra você Ai, muito chique, uns gente. presentinhos Tô aí muito pra contribuir ainda com chique. um pouco mais. Eu acho muito linda a história da Jor, não só né, dele, mas do quanto eles preservam e gostam de Ai, que gostamos. seja orgânico, de Gostamos. que a gente não conhece esse lado, né, da marca. Mas eles prezam pelo uso das flores, orgânico, de maneira sustentável. Presente, gente, e pra tudo ficar mais. cheirosa, linda, Linda. maravilhosa. Aham. Obrigada, amei. Que bom, muito Obrigada, obrigada pela tua gente. presença. E para fechar, eu tenho uma última pergunta, né, que a gente não pode deixar de fazer, que é o que é um papo bom para você? Acho que é um papo que você dialoga com leveza e você não precisa ficar... Putz, o que eu vou falar? Eu acho que flui. É fluidez, talvez seja a palavra. Um papo bom é aquele com fluidez. Muito bom. Bom, Paola, então muitíssimo obrigada Eu que agradeço. por ter aceitado esse nosso convite, de poder compartilhar um pouco mais do que é a Paola fora das câmeras, né? Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Você é uma inspiração para muitas pessoas. Obrigada. Que você saiba disso todos os dias. E que daqui pra frente tua vida estoure cada vez mais, né? Amém. Mais do que o tempinho no triatlon. Isso aí. Eu acho que é isso, né? Eu percebo de você, e a gente já conversou sobre isso, uma mulher que precisou ter artimanhas para ir vencendo os obstáculos da vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, que foi sim fazendo escolhas corajosas, com a sensação de pertencer a si mesmo e não ao outro, e que paga preços altos, muitas vezes, por ser quem se é na essência. Então, que você continue sendo essa luz para muitas pessoas, ignorando os maus dizeres, Né? e colhendo os frutos da tua luz que você irradia. Amém. Então, seja sempre muito bem-vinda, a casa é sempre sua, e muito obrigada. obrigada mais uma vez por estar Amei. conosco. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado aí de casa também. E quem tá em casa já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Isso aí. Dá uma olhadinha aqui nos nossos apoiadores, tem cupom de desconto. Olha lá o material da Paola. A Paola também vai ter vários projetos daqui para frente, e com esse olhar mais de empresária. Então, ela tá com a mão em outras frentes que são super interessantes. E continue aqui com a gente até o próximo episódio. Muito obrigada.